Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, rogando a Ele que nos fortaleça, que as correntes do bem, os trabalhadores da seara de Jesus, esteja presente, e os nossos irmãos desencarnados que vêm também para assistir à palestra, e a nós encarnados, sejamos protegidos, envolvidos na luz do Mestre, dando-nos sabedoria, entendimento para as lições de hoje. Que a paz de Jesus permaneça conosco neste momento, hoje e sempre. O capítulo de hoje é o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas? Então, esse é o começo do capítulo. O capítulo inteiro nós vamos ver, conhece-se a árvore pelos frutos, que é a lição de hoje. Missão dos profetas, prodígio dos falsos profetas, não creais em todos os espíritos, instruções dos espíritos, os falsos profetas, caracteres do verdadeiro profeta, os falsos profetas da erraticidade, Jeremias e os falsos profetas. Então, a lição de hoje é: reconhece-se a árvore pelos frutos. E o capítulo, haverá falsos cristos e falsos profetas, capítulos 21. Então, o item 1, vou ler porque é interessante. A árvore que produz maus frutos não é boa. A árvore que produz bons frutos não é má. Portanto, cada árvore se reconhece pelo seu fruto. Não se colhe figos nos espinheiros, nem cachos de uva sobre as sarças. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Lucas, esse trecho, versículo 46, 43 a 45. Aí vem outra passagem agora de Mateus. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco. É o mesmo assunto, só que ele fala diferente. Cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Porém, colher-se-á uvas dos espinheiros ou figo nas sarças? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa pode produzir frutos maus e uma árvore má pode produzir frutos bons? Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecerá ele pelos seus frutos. Então, essas duas passagens, tanto de Lucas como de Mateus, a única diferença é que ele fala, que a árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la, pois pelos seus frutos. Então, achei interessante esse trechinho, comparando os dois, mas tem essa parte que não tem na primeira, que a árvore que não produz bons frutos será queimada e lançada ao fogo. É uma figura bem pesada, se a gente for analisar ao pé da letra. Mas nós temos que tirar o espírito da letra. Então, analisando as duas passagens, a árvore somos nós, e nós podemos produzir bons frutos ou maus frutos, dependendo da nossa conduta, da nossa, eu acho que da nossa evolução, está aí bem marcada a nossa evolução. Porque as pessoas que ainda permanecem na maldade, elas ainda não têm esse conhecimento do amor, do amor divino, elas não estão ainda voltadas para as coisas espirituais, então elas ainda praticam mal. Então, e as pessoas que já evoluíram, que já, não vou dizer evoluíram totalmente, mas já estão no caminho, assim como nós, já estamos no caminho, porque estamos aqui, Não quer dizer que já somos espíritos que já têm, para essa terra, talvez nós já estejamos para esse planeta já no caminho lá certo,
quase chegando lá. Ainda falta um pouquinho, mas já estamos melhores, né? Para outros mundos estamos bem longe, os mundos mais elevados. Mas os bons frutos são, se somos a árvores, os bons frutos é a nossa maneira de agir, a nossa forma de agir, né? Então, conhece-se a árvore pelos frutos, aqui ele está dizendo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Por que esse capítulo, né? E por que conhece a árvore pelo fruto? Então, ele significa, o capítulo inteiro vai falar sobre isso, né? Sobre os falsos profetas. Então, como que a gente vai conhecer esses falsos cristos, esses falsos profetas, né? Pelos frutos que essa árvore dá, né? Agora, se a gente... eu estava vendo uma palestra do Haroldo Dutra sobre esse assunto, eu achei muito interessante que ele falou assim, que quem muito fala está no Código Penal, aí que é 171. Quer dizer, às vezes a pessoa fala, né? Fala muito, é uma árvore que tem muitas folhas, muito brilho, né? Consegue convencer os outros, mas não produz frutos. Isso existe, né? Aquela pessoa que sabe conquistar, sabe ludibriar, os falsários, aquelas pessoas que enganam, eles têm esse dom assim de convencer, não é? Então, por isso que ele fala que está no Código Penal, que é 171, achei interessante ele fala. Então, eles têm esse lado para convencer, então eles são inteligentes para isso, né? Então eles dobram qualquer um. A pessoa fala, nossa, mas aquela pessoa é maravilhosa. Mas e as obras? Aí com o tempo você vai percebendo que aquela pessoa só tem né, realmente aquela fala, né? Ela tem uma astúcia, ela sabe usar aquele dom para, às vezes, para tirar proveito de alguma forma de alguém. Então, essa é uma árvore, né, que vamos chamar de má, que não dá bons frutos. Talvez esteja longe da palavra má, mas é uma pessoa que não conhece ainda, talvez ela até conheça as leis de Deus, mas ainda não acordou para o bem. Então ela age desse jeito. E uma pessoa que faz o bem, né, ela dá bons frutos. Não só no sentido da caridade, mas os bons frutos é pela conduta moral. A gente reconhece essa árvore pela conduta moral dela, mas os frutos que ela dá, ela não fala muito. Mas a gente percebe que na hora de um sofrimento ela está lá, na hora de uma angústia de alguém ela está lá, que na hora de alguém que está precisando de uma palavra, de um aconchego, de um abraço, ela está lá. Ela está lá na hora de fazer uma cesta básica. Então ela está presente, esquecida de si mesma, né? E aí a gente, vendo esse lado dos bons frutos, vamos lá ver o Chico Xavier, né? E diz que ele começava 1 hora, teve coisas que eu fiquei sabendo agora, que eu não sabia. Eu sei que ele escreveu mais de 400 obras, eu sei que ele começava 1 hora da tarde, pensa bem, a psicografar. Diz que as pessoas que chegavam lá, ficavam lá esperando, iam tomar o café da tarde, voltava, ele estava lá, com a mãozinha assim, 6 horas da tarde, eles iam em casa, jantava, voltava, ele estava lá. 3 horas da manhã ele terminava, ainda ia ler a psicografia. Agora vamos analisar, né? Depois ia para casa, lá certo pelas 5 horas, dormir, para voltar 1 hora da tarde. Uma coisa que eu fiquei sabendo, que ele ajudava muitas instituições, mas ele não tinha nada dele, né? Como que ele fazia? Tudo que ele recebia, ele doava na mesma hora. Passava nem pela mão dele, ele mandava para as instituições. Tudo que ele recebia, se recebia dinheiro, presente, ele já mandava para as instituições, né? Então, aí as pessoas criticavam, né? Muitos criticavam, porque ele não é... Esse é um falsário, coisa assim, que tem... Toda pessoa que faz o bem, ela sofre críticas, né? Mas essa pessoa escreveu, essa pessoa que critica, fazia tudo aquilo que ele fazia? Não fazia. Então, você só pode criticar se fizer melhor.
Então, se eu não faço melhor, eu não posso criticar. Então, esta era uma árvore que produzia bons frutos. Aí, voltando ao assunto da árvore que não produz bons frutos, será queimada, será lançada ao fogo, que é uma parte assim dura, são palavras de Jesus. Esse fogo, que o fogo, geralmente, antigamente se usava o fogo, até bem pouco tempo, para queimar os pastos, as plantações onde a terra não estava mais produzindo, queimava tudo para depois nascer aquele solo revigorar, não sei se isso funcionava, se funciona ainda, e nascer uma coisa mais verdinha, mais bonita, o solo se recuperar. Então usava a queima para fazer isso, para modificar o solo, né? Então era um fogo que purificava. Então Jesus usava as palavras daquela época, as coisas que aconteciam. Então, esse lançar ao fogo, não é que a pessoa vai ser lançada ao fogo, quem fez o mal, Deus vai condenar eternamente, vai ser lançada lá ao fogo do inferno, como diz muita gente, usa isso bem ao pé da letra, né? Mas não é nada disso. É o fogo purificador da alma, que é o sofrimento. Então, todo aquele, né, que não produz bons frutos, vai passar por esse fogo purificador que é a dor. Que nós sabemos que isso acontece, né? A dor vai levar essa criatura a um dia se tornar, a produzir bons frutos. Então ela vai passar por toda aquela dor, por todo aquele sofrimento, né? E vai se purificar. Então esse fogo purificador é a dor. Então, quando dizia, acho que é Leon Denis, que ele dizia, né, que a dor é nossa amiga. Então, a dor é nossa amiga porque através da dor nós despertamos. Quem não passa por uma doença e não sai dali melhor, passa por uma aprovação, sai dali melhor, sempre tem um aprendizado. E esses que muitas vezes passam por essa dor, que vão para o mal, né, que permanece ali endurecido muito tempo, a gente sabe que eles vão para o plano espiritual, vão passar por lá pelas zonas umbralínicas, né, onde há muita dor, muito sofrimento, mas aí um dia vem o arrependimento e a pessoa toma uma atitude de mudar, né, de melhorar. Então, esse é o fogo purificador. Aí a gente vê isso também pode se dar muitas vezes quando a gente olha para a gente e vê os nossos defeitos. Porque tem uma passagem no livro Boa Nova, que é de Pedro, é uma conversa que Jesus tem com Pedro, então ele pergunta, ali numa roda com os seus apóstolos, ele pergunta quem vocês acham que eu sou. Aí Pedro responde, né? Tu és o Filho de Deus. Não sei, está faltando alguma palavra, mas é isso aí, né? Tu és o Filho de Deus. Aí Jesus resolve naquela noite falar para eles assim, olha, breve eu não estarei convosco, né? Eu não vou mais estar aqui, porque ele já estava prevendo que ele ia, né, passar por aquela prova difícil da cruz, né? Eu não estarei aqui, vocês precisam se preparar. Aí Pedro diz para ele, mas mestre, o senhor para de falar essas coisas, né? Isso é uma ilusão da sua cabeça, né? Mais ou menos com essas palavras. E ele responde para Pedro assim, cala-te a boca que nesse momento quem fala com você é o espírito do mal. Jesus responde assim bem duro com ele, né? E ele fica para baixo, porque na primeira parte, quando ele fala, Jesus fala, quem achas que eu sou? És o Filho de Deus. Jesus responde para ele, fosse inspirado pelo Espírito Santo, né? Para usar essas palavras. Depois Jesus fala que ele estava sendo usado pelo demônio. E aí ele vai, depois muito triste, fica ali. Aí Jesus depois ele vai conversar com o mestre conversa com ele e explica. Olha, Pedro, nós somos muito mais, o ser humano é muito, quer dizer, o ser humano é muito mais frágil do que você pensa.
que muitas vezes nós vamos estar no bem e sem a devida vigilância a gente pode cair imediatamente também para o mal. Então o ser humano é muito frágil, é necessário orar e vigiar. E ele fala, mas eu nunca, mestre, eu nunca vou fazer ninguém sofrer, não vou, né? Ele se justifica, aí o mestre fala para ele, pois eu te digo que vai chegar uma hora que antes que o galo cante 3 vezes, você vai negar o meu nome. Aí a gente sabe que isso acontece, que ele nega Jesus e na última vez ele lembra de tudo isso, né? Quando o galo canta pela 3ª vez, ele nega que não conhecia Jesus e ele depois vai lembrar quando Cristo diz, Pedro, parece que ele ouve a voz, né? Que ele sente muita tristeza e pede perdão por ter feito aquilo, se sente angustiado. E ele fala, lembra quando Jesus disse para ele, a criatura humana é muito mais frágil do que você pensa. Quer dizer que todos nós, mesmo estando aqui seguindo esse caminho, produzindo frutos bons, né? Muitas vezes a gente tem essa fragilidade, né, do espírito de cair, né? Mas a gente pode levantar. Assim como Pedro fez. Então, depois que Jesus já tinha morrido, quando ele estava na casa do caminho, então quando aparecia alguém ali sofrendo, ou quando aparecia alguém que estava em desequilíbrio ou indo por o caminho do crime, ele sempre lembrava disso e contava. Ele contou para Estevão, né? Ele entendeu Paulo porque ele também foi frágil, né? Como ser humano, ele tinha lá uma conduta muito preconceituosa. Então, ele passou a entender a fragilidade do ser humano. Então, produzir bons frutos também é isso, né? A gente entender a fragilidade do ser humano. Porque muitas vezes a pessoa está ali e faz alguma coisa. Acho que a gente falou sobre isso segunda-feira, não sei, alguém comentou, né? Acho que foi a Marilene. Às vezes uma pessoa faz uma coisa, faz só coisa boa, de repente faz uma coisa ruim, já é condenada. Esquecem as coisas boas que ela fez. E muitas daquelas pessoas que fizeram bem, que fizeram bons frutos, elas foram diversas vezes condenadas, apontadas, né? Às vezes até sem dever, né? Jesus mesmo foi assim. E as pessoas esquecem das coisas boas que elas fizeram, né? E a gente, quando fala em falso profeta, não está indo longe, né? Lógico que nós temos que orar e vigiar, mas também esse vigiar, tomar cuidado, porque as surpresas dos caminhos muitas vezes fazem com que a gente, sem um preparo, se perca, porque a gente pode ser envolvido por energias, tanto dos espíritos, que eles também podem ser os falsos profetas, que vêm nos incentivando a ir para um caminho errado, tanto como o ser humano encarnado. Então, esse falso, e a culpa não é do outro, é nossa que se deixou levar. Aí não, mas a culpa foi do outro, ele que é o falso profeta. Não é não? Somos nós. Então, o antídoto, né? A forma, né? Aqui fala, né? Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e seduzirão a muitos. Então, a gente pode ser seduzido por seitas, porque nem todas as religiões, né, que estão aí hoje em dia são bem intencionadas, a gente sabe disso, né? Muitas viraram comércios, não estou dizendo que são todas, mas muita gente usa para ganhar dinheiro e vai levando, seduzindo as pessoas, porque eles têm o dom da palavra, né? Mas é isso lá com eles e Deus, nós não temos que julgar. Mas aquele que se deixa seduzir é culpado, porque aí vem como que a gente está seguro? Com os ensinamentos de Jesus, com o conhecimento, através do conhecimento, através do Evangelho, né? Deixar que Jesus entre, né? Que os ensinamentos dele entrem em nós, né?
que é não só admirar Jesus, eu admiro Jesus, eu amo Jesus, mas eu não pratico o que ele que ensinou. Então, os ensinamentos dele, né? Para nós espírita, as obras de Kardec, tudo ali são uma prevenção para que a gente possa saber caminhar, né, corretamente no mundo. Então, é isso, né? A gente, os falsos profetas pode ser cada um de nós que se deixa seduzir. Então, ele não está falando para o outro, está falando para nós termos cuidado para que a gente não se perca, né? Eu tinha uma amiga que dizia assim, olha, a gente está indo muito bem, mas a gente tem que tomar cuidado, porque na última curva a gente pode, cair. E aí botar tudo a perder. Se a gente for analisar, é mesmo, né? Tem o livro do Padre Germano. Aí tem a passagem ele fez o bem a vida inteira. Ele cuidava dos criminosos, ele agia de uma tal maneira que ele não entregava os criminosos para a polícia. Ele doutrinava eles viravam tudo homem de bem e ajudava na causa dele sempre que eles precisavam, né? Tornaram homens assim aliados dele, porque ele ajudou muito. E ele era assim um homem, né, que vivia aquilo. Aí teve um acontecimento, bem já quando ele estava bem velhinho, que deixou ele com muita raiva. E ele ficou com raiva naquele momento, ele ficou realmente com ódio. E naquele momento de raiva, o que aconteceu? Porque foi uma situação muito difícil que ele não conseguiu lidar. E eu não lembro agora, mas eu lembro desse pedacinho. E que ele caiu o padrão vibratório dele. E ele não conseguia ler, porque depois que passou, um sentimento de culpa brotou nele, porque ele não concebia a ideia dele ter caído. Ele não aceitava, não se perdoava. E aí ele ficou naquele dilema mais de um ano, e aquele remorso perseguia, e ele ficou doente, caiu na cama. E as crianças que chamavam ele de pai, adoravam ele. Levanta, vamos nas águas. Vamos no riacho, né? Tinha um lugar que o pessoal colocaram o nome do riacho de cura lá, um nome que as pessoas iam para lá, tomavam banho. Mas ele não queria sair da cama, porque ele não se perdoava, porque ele passou a vida inteira fazendo bem, e aí naquele momento ele fez uma coisa muito ruim, e o sentimento de culpa brotou. E aí ele ficou doente, chegou a hora dos encarnes daquele jeito. E aí ele ali, muito mal, e o plano espiritual ali para tirar ele, cortar os laços. Mas não conseguiam, porque a mente dele estava muito voltada para aquele sentimento de culpa. Aí as crianças em volta dele cantaram, começaram a cantar. E aí as crianças cantam e ele vai entrando naquela música, naquele sentimento bom, e tira ele daquela energia. E aí o plano espiritual consegue cortar os laços e levar ele. No plano espiritual é explicado para ele que um espírito inimigo dele aproveitou aquele momento para fazer ele ficar daquele jeito, né? Que queria que ele realmente... Mas foi uma atitude que não era ele que não se perdoava, porque aquilo não foi tão grave, mas ele achava que era. E ele fala que se não fosse as crianças, ele teria desencarnado em condições muito difíceis. Provavelmente ele ia sofrer no plano espiritual. Então a gente, esse pedacinho mostra para a gente isso, né? Que a gente tem que ter cuidado, principalmente a nossa cabeça, a nossa mente, nosso coração, o nosso espírito, não ficar guardando muito. Fez alguma coisa errada, porque como a gente é criatura falha, a gente vai fazer, se perdoar, pedir perdão, falar, ó Deus, eu fiz. E aí eu não queria, mas eu já fiz, o que eu faço?
Então, se perdoar, orar, pedir perdão e seguir em frente, tentar modificar aquilo através dos frutos das boas obras, como Paulo fez, né? Porque imagine se ele ficasse lá lamentando as coisas ruins que ele fez. Não, ele arregaçou as mangas e foi em frente, né? E deu muitos bons frutos. E foi limpando toda aquela sujeira, né, que talvez ele tenha feito, né, tudo aquilo de ruim que ele fez. Então ele limpou o perispírito, conseguiu. E a gente tem que fazer o mesmo, né? Procurar fazer o mesmo. É difícil, mas a gente só tem um jeito, através da prece, do perdão, da gente se perdoar e pedir perdão, e do trabalho no bem, né? Esse é o caminho. Então vamos aproveitar e agradecer a Deus, né? Essa oportunidade que Ele nos dá, envolvendo cada um de nós, fortalecendo o nosso espírito, que possamos guardar os ensinamentos que vêm de Deus. O Evangelho vem de Jesus. A gente só transmite as palavras dele. Que nesse momento a paz dos bons espíritos, dos trabalhadores da seara de Jesus, os mentores desta casa, possam nos envolver a todos, possamos levar para os nossos lares essa energia de paz e de amor. Abençoe aqueles que não puderam comparecer e abençoe os irmãos desencarnados que aqui estão também. Muito obrigado, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja.